Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zeusa, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e ainda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho, e te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E, chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E, acabando de profetizar, veio ao alto e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas, e, vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, que é que vos disse Samuel?
E disse Saul a seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém, o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. O povo escolhe Saul para seu rei. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Saul a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo. Capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E, vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras nos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo
atrás dos bois. E disse Saul: Que tem o povo? Que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes Gileade: Amanhã, aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: Amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os matemos. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12. Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo o Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós,
e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contendei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Cícera, cabeça do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, Gideão, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E, vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor, vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra nossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome,
porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Migmás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele temendo. Saul oferece sacrifícios, e Samuel reprova-o, e esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se apartava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reinado. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim,
E Saul contou ao povo que achou com ele uns 600 varões, e Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimás, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo o Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinha, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimás. Capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozez, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimás, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. E disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos a aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão. E isto nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondidos. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram:
Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e com o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de arma feriu até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então disse Saul a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. O atrevido voto de Saul. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até à tarde, para que vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da sua vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E tomando a mão à boca, aclamaram-se os seus olhos. Então respondeu um do povo, e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me acharam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo
que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo, e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um com a sua mão o seu boi, e os degolou ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanhã a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. E consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que cometeu hoje este pecado, porque vive o Senhor, que salva a Israel, que ainda que em meu filho Jonatas certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso. Hoje, assim, o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amor, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos, e houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que os saqueavam.
E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi e Malquissua. E os nomes das suas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical, e o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, pai de Abner, eram filhos de Abnel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Capítulo 15. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até às ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdias com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e Ahaz da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Ameleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor
teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voastes ao desejo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei ao caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, ou anátema, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel mata a Agag. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal.
Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei de Israel. Capítulo 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, em hebreu chifre, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, Jessé ou Isaí, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Saul é atormentado por um espírito maligno, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram:
eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e gentil de presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava. Capítulo 17. Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda d'Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda d'Aquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos, e Davi
era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes desses 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, 1 efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamaram à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas e, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. E falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo
lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o seu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi encontra-se com o gigante e mata-o.
E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a sua mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, campeão ou homem valoroso, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até às portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais, e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir os filisteus, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 8 capítulos de 1 Samuel, vimos parte do desenrolar da história de Israel, desde a unção de Saul como rei, bem como da rejeição de Deus por ele, devido este ter desobedecido o mandado de Deus. No capítulo 10, do verso 1 ao 16, vemos que Samuel ungiu a Saul como rei de Israel, e após derramar o azeite sobre a sua cabeça, o beijou e declarou: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? E no verso 6, Samuel continua a declarar que, indo Saul, ele encontraria um rancho de profetas e o Espírito do Senhor iria apoderar-se dele e ele iria profetizar junto com estes profetas, o que ocorrera logo em seguida. E na declaração, Samuel disse que Saul seria mudado em outro homem. Normalmente é o que acontece
quando a pessoa recebe o batismo do arrependimento e, após ser batizado, o Espírito do Senhor transforma a vida desta pessoa. Conforme diz o verso 9, Deus lhe mudou o coração em outro. Assim, Ele faz conosco ainda hoje. No verso 19, após ter o povo escolhido a Saul como rei, Samuel declarou que o povo tem rejeitado a Deus, o Deus deles. Porém, pediram para que Deus desse um rei para eles. Com isso, rejeitaram Deus em seus corações. No verso 22, vemos quando o povo foi procurar a Saul, este escondeu atrás das bagagens, tendo o Senhor falado ao profeta onde ele estava. Foram buscá-lo e, assim, declararam-no rei. No verso 25, Samuel declarou ao povo o direito do reino e escreveu-o num livro e colocou-o perante ao Senhor. No capítulo 11, vemos a primeira vitória de Saul perante os amonitas. Vendo Saul que Jabes-Gileade estava cercada pelos exércitos amonitas, despedaçou a junta de boi que estava com ele e enviou às 12 tribos de Israel, e disse que quem não comparecesse para a peleja teria os seus bois despedaçados como aqueles estavam. No que, ouvindo, Israel prontificaram-se para a peleja e estiveram como um só homem perante Saul para irem à batalha. De Israel 300.000 homens e de Judá 30.000. No capítulo 12, até o verso 24, vemos Samuel resignando o seu cargo. E no verso 12, ele declara o pedido do povo, que reinaria sobre eles um rei, e sendo, porém, o Senhor, Deus, o vosso rei. Mas o povo insistia em pedir um rei para que governasse como as outras nações. No verso 17, Samuel declara que aquele gesto do povo era uma grande maldade, pois rejeitaram ao Senhor Deus, pedindo para eles um rei. No verso 21, Samuel fala para eles não seguirem após as vaidades ou as imagens de escultura ou deuses feitos por mãos humanas, porque isso nada aproveita, e tampouco os livrariam, porque eram vaidades. E no verso 23, após o povo declarar para Samuel orar por eles, Samuel declarou, longe dele, que ele pecasse contra o Senhor, deixando de orar para o povo, antes que ele os ensinaria o caminho bom e direito. No capítulo 13, vemos o início das guerras entre Israel e os filisteus durante o governo de Saul, que, por impaciência, pecou contra o Senhor, oferecendo holocaustos, o que Samuel reprovou. E chegando Samuel, após o sacrifício de Saul, perguntou a ele, que fizestes? No que disse Saul, porque ele demorava
e o povo se afastava pouco a pouco. Porém, no verso 14, a orientação de Samuel declarando que Deus estava rejeitando ele como rei e já tinha buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, pois já lhe tem ordenado o Senhor esta pessoa. No capítulo 14, vemos a vitória de Jonatas, filho de Saul, sobre uma guarnição dos filisteus. Observe que no verso 5 descreve que haviam duas rochas, ou duas penhas. Uma ao norte ficava de fronte Miquimás e outra ao sul que ficava de fronte Gibeá. E a guarnição dos filisteus estava próximo da penha de Miquimás e os filhos de Israel próximos da penha de Gibeá. E havia um vale entre eles. Tendo Jonatas deslocado somente com seu pajem de armas até o arraial dos filisteus, e o Senhor deu vitória na sua mão, tendo este derrotado dezenas de soldados dos filisteus, causando enorme alvoroço naquele arraial, no que seu pai, pedindo para contar o povo, deu falta de Jonas e seu pajem de arma. E no verso 23, a descrição de que o Senhor livrou a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Dos versos 24 a 35, vemos o atrevido voto de Saul, que ninguém deveria comer pão ou nada até que encerrasse a peleja. Dos versos 36 a 52, vemos a condenação de Jonatas à morte por ter comido um pouco de mel, mesmo desconhecendo a ordem de seu pai a respeito do voto declarado. E dos versos 41 a 43, após ter lançado sorte e a sorte ter caído sobre Jonatas, este declarou que tão somente provou do bocado de mel com a ponta da vara que tinha na mão. E após seu pai declarar que ele deveria morrer, o povo se levantou a pedir clemência a Saul, pois Jonatas tinha feito grande livramento em Israel naquele dia, o que foi atendido e Jonatas foi perdoado por sua desobediência. No capítulo 15, dos versos 1 a 9, vemos a ordenança do Senhor declarando a Samuel pedir para Saul exterminar todo Amalequita, bem como os animais, não deixando sobrar nada daquele povo que resistiu quando os israelitas saíram do Egito. Sendo assim, era para destruir totalmente aquele povo. E Jonas e Saul, ouvindo a voz do povo, perdoou a Agag, rei dos Amonitas, rei dos Amalequitas, e o trouxe com vida a Israel, bem como o melhor do seu gado, das suas ovelhas e o melhor da sua segunda sorte, e não destruíram totalmente, conforme a ordenança do Senhor. E dos versos 10 a 30,
vemos a confirmação da repreensão de Samuel ao rei Saul, segundo a ordenança do Senhor. No verso 11, Samuel declara a palavra do Senhor, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei em Israel, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. No que Samuel madrugou e clamou ao Senhor, parte da madrugada e à noite, e foi ao encontro de Saul para o advertir. Nos versos 22 e 23, vemos este encontro e a declaração do Senhor, que é fortíssima, pois assim declarou Samuel, que Deus não tem prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à sua palavra. E ainda disse que obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e bem como o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. E no verso 29, Samuel declara a Saul que Deus, que é a força de Israel, não mente e não se arrepende, porquanto ele não é homem para que se arrependa, e por isso ele ia destituir o seu reinado. E no verso 30, vemos a declaração horrenda de Saul, que disse: Pequei, honra-me diante dos anciãos e do meu povo e diante de Israel. Pode o Senhor honrar a quem não honra ele? Ou seja, executou a sua palavra em parte, desobedeceu o princípio do sacrifício e ainda desejar ser honrado ao invés de repreendido? Deus é fiel, amados em Cristo. Por isso, quando pecamos, se humildes, nos arrependemos e pedimos o perdão de Deus. Contudo, realmente, o rei Saul foi atrevido, pois pecou e desejou, ainda assim, ser honrado. Dos versos 32 a 35, vemos que Samuel matou ao rei Agag, rei dos Amalequitas, porque essa era a ordenança do Senhor. No capítulo 16, no verso 1, o Senhor declara ao profeta Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine em Israel? Encha o teu vaso de azeite, levanta-te e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido de um rei. E no verso 7, vemos que Samuel estava impressionado pela formosura de um dos filhos de Jessé, porém o Senhor o advertiu, dizendo: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado e eu não vejo como vê o homem. Porém, eu, o Senhor, olho para o coração e não para a aparência. No verso 10,
vemos que Jessé passou perante o profeta Samuel os seus 7 filhos e se esquecendo de Davi. Mas Deus disse que nenhum daqueles era o escolhido. Porém, o profeta perguntou se não tinha mais nenhum filho. No que Jessé declarou: ainda tem o mais moço que está no campo pastoreando as ovelhas. O profeta então pediu para chamá-lo e não sentariam à mesa enquanto ele não estivesse com eles. E tendo visto Samuel a Davi, este ouviu a voz do Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é que eu tenho preparado por rei em Israel. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No verso 14, vemos que um espírito mau, vindo da parte do Senhor, assombrava o rei Saul, atormentando-o, no que os seus criados falaram para ele chamar alguém que tocasse a harpa, que o espírito se afastaria dele. Sugerindo então a Davi, Saul enviou mensageiros ao seu pai para que levasse Davi até ele. O que aconteceu? E vemos que no verso 23, a descrição de que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e o espírito mau saía dele, no que Saul sentia alívio e se achava melhor. No capítulo 17, vemos a peleja entre os filisteus e Israel e a afronta do gigante Golias, que insultava os israelitas. Vemos que por 40 dias houve essa afronta, atemorizando os soldados de Israel. Mas quando Davi foi levar alimento para seus irmãos, este ouviu a afronta do gigante e declarou: quem é este incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? E declararam a Davi que aquele que vencesse aquele gigante, o rei o enriqueceria com grandes riquezas e lhe daria sua filha por casamento e isentaria a casa do seu pai de impostos. Davi, então, que já estava em seu coração determinado a derrotar aquele gigante pela afronta ao Deus vivo, se motivou e declarou ao rei Saul que não era para ele se entristecer, pois Davi iria à peleja contra o gigante. Mas Saul disse que não deixaria, pois Davi era jovem e aquele gigante um guerreiro experiente. No que Davi então declarou que, estando ele apacentando as ovelhas de seu pai, vindo um leão e um urso, Davi os matou e da mesma forma mataria aquele gigante. Nos versos 38 e 39, vemos que Saul tentou armar a Davi com o capacete de bronze e a couraça, mas, como ele não estava acostumado com aquela vestimenta, declarou-lhe: eu nunca experimentei isso, portanto,
Davi tirou aquilo de sobre si, preparou o seu alforje, pegou 5 pedras do ribeiro e foi ao encontro do gigante. No verso 43, vemos a afronta do filisteu que desprezou a Davi por sua aparência e disse que não era cão, para que Davi fosse contra ele com paus. Portanto, por seus deuses amaldiçoou a Davi e disse que daria ele para as aves do céu e as bestas da terra. Porém, Davi, no verso 45, respondeu à afronta do filisteu e disse que ele iria contra Davi com espada e lança e escudo. Porém, Davi ia contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus vivo, a quem ele estava afrontando. E naquele mesmo dia, Deus daria ele na sua mão, e Davi arrancaria a sua cabeça e daria seu corpo às aves do céu e às bestas da terra. E saberia aquela congregação que há Deus em Israel, porque do Senhor é a guerra, e ele os entregariam nas mãos do exército de Israel. No verso 49, vemos que Davi meteu a pedra no alforje e atirou contra o filisteu, vindo a pedra ferir o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e vindo ele cair sobre o seu rosto em terra. Davi então correu até ele, arrancou a sua espada e cortou a sua cabeça. No que toda a congregação dos filisteus, vendo o seu campeão caído prostrado no chão, correram, mas os exércitos de Israel correram após eles e despojou a muitos. Vindo Davi com a cabeça do filisteu, o rei perguntou: de quem és filho, jovem? E ele disse: do teu servo Jessé, o belemita. Shalom Adonai, até breve. Não abandone essa nação, Senhor.
que precisam de salvação. Em cada canto desse mundo existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E nós, como profetas, vamos levantar as nossas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e a nossa voz. Vamos orar.